Londres, 19 de maio de 1536. O sol mal havia nascido quando Ana Bolena subiu os degraus de madeira do cadafalso na Torre de Londres. Ela não enfrentaria o machado rústico dos carrascos ingleses, mas sim uma espada de aço francesa, afiada especialmente para este momento. De joelhos, ela aguardava o fim de uma jornada que começou com um beijo e terminou com traição. Como a mulher mais poderosa da Inglaterra chegou a este ponto? Para entender o fim, precisamos voltar ao início. Ana não era apenas um rosto bonito na corte. Criada na sofisticada França, ela absorveu o espírito do Renascimento. Enquanto outras damas se limitavam a bordados, Ana dominava o alaúde, falava línguas estrangeiras e debatia filosofia e religião. Ela voltou para a Inglaterra armada com um intelecto afiado e um magnetismo que ninguém conseguia ignorar. Ela era uma mulher à frente de seu tempo, e ela sabia disso. Quando ela entrou no salão de baile da corte Tudor, o mundo parou para Henrique VIII. O rei, preso em um casamento desgastado com Catarina de Aragão, viu em Ana algo que nunca tinha encontrado: resistência. Ela não queria ser apenas mais uma amante descartável na longa lista do monarca. Ela queria tudo ou não queria nada. E foi nesse momento que a obsessão de um rei começou a mudar o destino de uma nação. Henrique tentou seduzi-la com joias, títulos e promessas, mas Ana jogou o jogo mais perigoso da história. Ela se recusou a entregar sua virtude sem uma coroa. Sua esposa ou nada, ela dizia. Por 7 longos anos ela manteve a distância, alimentando um desejo que se transformou em uma fome incontrolável. Ela desafiou o homem que nunca ouvia um não, e isso o deixou completamente fora de si. A recusa de Ana levou Henrique ao limite. Para casar-se com ela, ele precisava anular seu casamento, algo que o Papa jamais permitiria. Furioso, o rei bateu o punho na mesa e tomou uma decisão drástica. Ele romperia com a Igreja Católica, declararia a si mesmo chefe da Igreja da Inglaterra e mergulharia o país no caos religioso. Tudo por uma mulher. A ambição de Ana estava agora manchada pelo peso de uma revolução. Finalmente o triunfo. Em 1533, com a cabeça erguida e o ventre já carregando o futuro, Ana foi coroada rainha da Inglaterra na abadia de Westminster. Foi um espetáculo de ouro, veludo e poder. Ela havia vencido a igreja, a rainha anterior e a própria nobreza que a odiava. Naquele momento, Ana Bolena era o centro do universo Tudor, mas o topo da montanha é um lugar muito estreito para se equilibrar. A alegria durou pouco. O nascimento da pequena Elizabeth foi um golpe amargo para as expectativas de Henrique. Ele esperava um príncipe, um herdeiro que validasse todo o caos que ele causou. O berço, antes visto como a salvação da dinastia, tornou-se o símbolo de uma promessa não cumprida. A frieza começou a se instalar nos aposentos reais e o amor obsessivo de Henrique começou a dar lugar a uma impaciência perigosa. Enquanto Ana segurava sua filha, sentindo o peso do isolamento, o olhar do rei já vagava pelos salões em busca de algo novo. Joanna Seymour, uma jovem de modos calmos e submissos, surgiu como o oposto de tudo que Ana representava. O jogo virou. Os sussurros nos corredores não eram mais de admiração, mas de conspiração. A mulher que subiu pelo intelecto e pela audácia agora descobria que na corte de Henrique VIII o maior pecado era deixar de ser útil. O ano de 1536 começou com uma tragédia que selaria o destino de Ana. Em janeiro, ela sofreu um aborto espontâneo de um filho homem. Para Henrique VIII, aquilo não foi um acidente biológico, mas um sinal divino. Ele estava convencido de que Deus o estava punindo novamente por um casamento ilícito. O amor que antes movia montanhas transformou-se em um desgosto gelado. Ana, vulnerável e em luto, percebeu que o quarto real não era mais um refúgio, mas uma cela de espera. Sentindo sangue na água, os inimigos de Ana agiram. Thomas Cromwell, o homem que outrora fora seu aliado, agora liderava a caçada. Em reuniões secretas e corredores escuros, Cromwell começou a fabricar um caso de traição e adultério. Ele sabia que o rei queria se livrar dela e ele entregaria a cabeça de Ana em uma bandeja de prata.
Amigos, músicos e até o próprio irmão de Ana foram presos sob acusações monstruosas, todos peças de um xadrez político mortal. Em 2 de maio, o mundo de Ana Bolena desabou. Ela foi presa e levada para a Torre de Londres, ironicamente para os mesmos aposentos onde havia passado a noite antes de sua coroação triunfal. Enquanto a barcaça real cortava as águas cinzentas do Tâmisa, Ana olhava para os muros da fortaleza, sabendo que poucos que entravam pelo portão dos traidores saíam com vida. A rainha da Inglaterra agora era apenas a prisioneira número 1 do rei. O julgamento de Ana Bolena foi uma farsa jurídica, mas ela o transformou em seu último grande palco. Diante de 26 nobres determinados a condená-la, ela não se encolheu. Sem advogados para defendê-la, ela mesma rebateu cada acusação de adultério e incesto com uma lógica tão brilhante que muitos dos presentes acreditaram em sua inocência. No entanto, o veredito já havia sido escrito antes mesmo dela entrar no salão. Sua dignidade era sua única arma, mas na corte de Henrique VIII, a verdade era um luxo que ela não podia mais pagar. Os dias que antecederam a execução foram uma montanha-russa de emoções. Ana oscilava entre o riso histérico e o choro profundo. Ela escreveu cartas, rezou, ela esperou. Através das grades da sua janela, ela via o mundo que um dia dominou seguir em frente sem ela. Ela sabia que sua morte era o preço da paz de Henrique, mas sua mente estava em sua filha, Elizabeth. Naquela cela escura, a rainha ambiciosa deu lugar a uma mãe desolada, deixando suas últimas palavras no papel antes que o silêncio eterno chegasse. Henrique VIII queria que a morte de Ana fosse rápida, não por amor, mas por uma questão de protocolo real. Ele pagou uma pequena fortuna para trazer um especialista da França, um homem conhecido por sua habilidade cirúrgica com a espada. Enquanto Ana rezava em sua cela, em algum lugar de Londres, o som do metal sendo afiado contra a pedra ecoava como um presságio. Ana teria comentado com um humor sombrio que assustou seus guardas: "Ouvi dizer que o carrasco é muito bom, e eu tenho um pescoço bem fino." Na manhã de 19 de maio, Ana Bolena caminhou para o cadafalso construído em Tower Green. Ela não vestia preto, a cor do luto, mas sim um vestido de damasco cinza escuro sobre uma nágua carmesim, as cores do martírio. Diante de uma multidão silenciosa, ela subiu os degraus não como uma traidora trêmula, mas com a dignidade de uma rainha ungida. Naquele momento, ela não era mais a prostituta do rei como seus inimigos a chamavam, mas uma mulher encarando seu destino com uma coragem que faria história. Ana não foi forçada a deitar-se sobre um tronco de madeira. Seguindo o costume francês, ela permaneceu ajoelhada, com o corpo ereto em uma postura de dignidade final. Suas últimas palavras foram uma oração constante: "Jesus, recebe minha alma. A Deus encomendo minha alma." Para evitar que ela se movesse ou sentisse o pavor do golpe vindo, o carrasco usou um truque de misericórdia. Ele gritou para o seu assistente: "Traga-me a espada", fazendo com que Ana olhasse para a frente, esperando o movimento de um lado, enquanto ele, com a espada já escondida atrás de si, desferiu o golpe único e fatal pelo lado oposto. Foi um movimento tão rápido que os presentes relataram um silêncio absoluto seguido por um choque coletivo. Em um único segundo, a mulher que mudou o curso da história da Inglaterra deixava de existir e o carrasco erguia sua cabeça para a multidão, cumprindo a sentença do rei. O silêncio que se seguiu ao golpe da espada foi ensurdecedor. Em um último ato de desrespeito, o rei não havia ordenado a construção de um caixão real para a mulher que ele outrora chamou de sua única amada. Suas damas, em prantos, foram forçadas a usar o que estava à mão, uma velha caixa de flechas de carvalho encontrada nos depósitos da torre. Ali, a rainha da Inglaterra foi depositada sem pompas, sem hinos e sem honras, enquanto o carrasco limpava sua lâmina e os oficiais davam a tarefa por encerrada. Na calada da noite, sem qualquer solenidade que uma rainha merecia, Ana Bolena foi levada para seu último descanso. Em uma cova rasa, sob as lajes frias da capela de São Pedro Advíncula, na própria Torre de Londres, seu corpo foi depositado na velha caixa de flechas.
Não havia lápide nem memorial para marcar o local onde a rainha da Inglaterra, a mulher que desafiou um império por amor e poder, jazia. Apenas algumas damas leais e um padre, testemunhas de um fim tão indigno quanto sua condenação. Enquanto as pedras da capela de São Pedro ainda eram assentadas sobre o corpo de Ana, a corte de Henrique VIII já respirava outros ares. O rei não perdeu tempo com o luto. Para ele, Ana Bolena era um capítulo encerrado, um erro corrigido pela espada. Apenas 10 dias após a morte da mulher por quem ele rompeu com a Igreja Católica, Henrique se casava oficialmente com Jane Seymour. O contraste era brutal. De um lado, o silêncio de uma cova anônima, do outro, as risadas e o ouro de um novo banquete real. Mas a história de Ana Bolena não termina com seu enterro anônimo. Ela se tornou lenda, um fantasma que assombra não apenas a Torre de Londres, mas a imaginação popular. Há o famoso mito do sexto dedo, uma suposta deformidade que muitos viam como sinal de bruxaria, e a lenda de seu coração, que teria sido secretamente removido e roubado, e jamais encontrado. Seu espírito, dizem, ainda vaga pela torre, visitando a capela e os salões onde viveu e morreu. Esses mitos, sejam eles verdadeiros ou não, só solidificam a figura enigmática e trágica de Ana na história. Por séculos, o nome de Ana Bolena foi sinônimo de escândalo e traição, uma imagem cuidadosamente moldada pelos inimigos que queriam vê-la cair. Mas o tempo é o senhor da razão. Hoje, historiadores olham para os pergaminhos do seu julgamento e enxergam não provas de crime, mas um assassinato judicial planejado por Thomas Cromwell e Henrique VIII. Ana não foi uma vilã, mas uma peça em um jogo político mortal. Ao limparmos as sombras do passado, o que resta é a imagem de uma mulher intelectualmente superior, corajosa e que pagou o preço final por um trono que mudaria o mundo para sempre. Ana Bolena teve sua vida ceifada ainda jovem, no auge de sua maturidade. Embora historiadores debatam se ela tinha 29 ou 35 anos, sua sombra se estende por 5 séculos. Ela foi a centelha que incendiou a fé de uma nação e a mulher que provou que até o rei mais poderoso do mundo não podia apagar a verdade. Mas seu maior legado não foi apenas sua coragem, e sim a criança que ela deixou para trás. Elizabeth, a filha que Henrique VIII tanto rejeitou por não ser um filho homem, tornou-se Elizabeth I, a rainha virgem, que governou a Inglaterra em uma era de ouro sem precedentes. Por meio de Elizabeth, Ana Bolena finalmente conquistou o trono e a posteridade. A linhagem de sua filha validou cada sacrifício. Hoje, contamos sua história não como um conto de derrota, mas como o triunfo de uma mulher que se recusou a ser esquecida. Se você chegou até aqui, qual sua opinião? Ana foi uma vítima do sistema ou uma jogadora que arriscou tudo e perdeu? Deixe seu comentário, se inscreva para mais mergulhos na história e até o próximo vídeo.